안녕하세요, 여러분. Tudo bem com vocês? Aileen-입니다. Vamos para mais uma aula de coreano. E qual será o nosso tema? Antes disso, vamos rodar a vinheta. Ok, então, qual é o nosso tema hoje? Vamos falar sobre uma sugestão da Rebecca Kim, né? Muito obrigada por ter enviado essa sugestão. Como se fala eu mesma, ou mesmo assim, ou mesmo ele, ou mesmo, kkk. Ótima pergunta, né? Esse mesmo, né? Tipo do elevador, né? Cuidado com o mesmo. Não, verifique se o mesmo. Esse mesmo, o que significa isso? É um pronome reflexivo, né? Quando a gente fala assim, eu mesma, eu própria. Só que esse mesmo assim, ou esse outro, mesmo ele, é um pouco diferente, tá? Até ele, né? Até mesmo. Então é um pouco diferente. Por isso, no coreano vai ficar um pouco diferente. Por isso que eu vou me focar só em uma das sugestões, que é o eu mesma, né? Esse reflexivo de eu própria, eu mesma, tá? Esta é a ideia. Vamos lá. Vamos falar então de pronome reflexivo. O si mesma, eu mesma, ele mesmo. O próprio, né? Se eu quero falar assim, ele não gosta de si mesmo, né? Ou eu mesma que fiz. Ele próprio, sabe? O próprio irmão, essas coisas. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, no coreano a gente tem duas palavras principais para a gente falar esse mesmo, tá? Então temos 자기 e 자신. 자기 e 자신. Tá? Vejam que esse 자, ele vem do mesmo ideograma, né? Que é de próprio, né? De eu mesmo, né? Da própria pessoa. Então esse aqui é o próprio, tá? Aí varia só o gi e o shin, tá? Então, pequenas diferenças, mas de modo geral todos significam esse próprio ou mesmo, tá? Aí o uso vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar. Isso que a gente vai se focar hoje, tá? Começando com 자기. Esse 자기 não é aquele do 자기야, né? Do querido, querida. Esse é outro, tá? Esse não deriva desse 한자, do ideograma, tá? Esse é outro. Então, 자기 é um dos sentidos é auto, sabe? Quando é algo que é próprio, né? Que faz sozinho, né? Auto, você mesmo, né? Então, auto, uma outra palavra para próprio. Vejam que não é só o coreano, tem um monte de palavra. Então, auto, por exemplo, auto-apresentação. No coreano é 자기 소개. 자기 é auto, né? Próprio. E 소개 é apresentação. Então, auto-apresentação, tá? 자기 소개. O próximo é autodesenvolvimento. 자기 개발. Isso é quando você está autoevolução, como fala? Tipo livros, você começa a ler uns livros de autoajuda, essas coisas, né? 자기 개발. Depois temos autorrespeito, muito importante. Respeito por si mesmo, né? Respeito próprio, poderia falar. 자기 존중. 자기 존중. Tá? Isso é respeito, autorrespeito. E por último, autoadministração, né? O self-management, né? 자기 관리. 자기 관리. Tá? Não vai ficar 관리. É 관리. Tá? 관리 parece a manteiga. Vamos lá. Agora, temos um outro uso para 자기, que já é a palavra próprio, né? Então, só que esse 자기, ele vai ser usado mais com a segunda ou a terceira pessoa. Ou seja, você e ele, ela, tá? As outras pessoas, né? Vocês, elas, eles, tá bom? Então, não se usa tanto com si mesmo, tá? Si mesmo vai usar o 자신, a gente vai ver. E a gente vai usar esse próprio quando já citou a pessoa. Como assim, né? Vamos ver essa frase, ó. A Maria gosta da própria comida, né? Então, quando a gente está falando desse próprio, a gente já sabe que está se referindo a Maria, tá? Isso que está sendo explicado assim, não, quando já foi citado. Estamos falando da Maria, né? A Maria, o que tem ela? Ela gosta da própria comida. Então, o própria seria o da Maria. Maria gosta da comida da Maria. Seria isso, literalmente. Eu posso falar, por exemplo, 마리아는 마리아의 요리, né? Ou seja, a comida da Maria, 를 좋아해요. né? Maria는 Maria의 요리를 좋아해요. Só que é estranho, né? A Maria gosta da comida da Maria. Que Maria? Parece que é outra, né? Mas eu quero falar que é da própria, dela mesma. Então, 마리아는 자기의 요리를 좋아해요. 자기.
Aqui, dependendo do contexto, tá, vai achar que gosta da comida da querida. Mas não faz sentido, porque é mais no sentido de chamar, né, de querida. Então, não. 자기의 요리, gosta da própria comida, tá? 자기. E depois, será que os atores assistem os próprios filmes, né? Então, a gente está falando dos próprios de quem? Dos filmes dos atores, né? Dos próprios filmes, então, deles mesmos, né? 배우들은 자기의 영화를 볼까요? Tá? Então, os atores, né? 배우, ator ou atriz. 배우들, o plural, né? Os atores ou atrizes. 배우들은, quanto a eles, 자기의 영화를 볼까요? Será que eles assistem os próprios filmes? né? 자기의 영화. Tá? E esse I, né? Que é a marca da posse, aqui a gente vai ler com E, como E, tá? 자기의, né? E não 자기, 자기의 요리, 자기의 영화, tá? É o próprio alguma coisa, tá? Vamos ver mais frases aqui, ó. Se eu quero perguntar, então, diretamente, agora com a segunda pessoa para você. Você gosta da sua própria comida? Você gosta da própria comida? Né? Ou seja, você gosta da comida de você? da sua mesma, né? Então, 넌, né? 자기의 요리를 좋아해? Né? Isso aqui tá no informal. É que eu quis usar o 넌 para não ter que botar um nome, enfim. Então, 넌, você gosta, você curte a própria comida? 넌 자기의 요리를 좋아해? né? 자기의 요리, a própria comida, tá? 넌, então você, quanto a você, tá? Então, o 자기 está se referindo ao próprio nó, você, tá? E aqui, o estudante perguntou sobre a sua prova, sobre a sua própria prova, né? Isso aqui no português também fica sua, de quem, né? Da própria pessoa, né? A sua mãe, né? De quem você está conversando, ou da pessoa que você acabou de referir. Então, essa é a ideia do 자기, tá? Então, o estudante perguntou sobre a sua prova, sobre a sua própria prova, sobre a própria prova, também pode ser. 학생은, né? O aluno, o estudante, 자기의 시험, própria prova, 자기의 시험에 대해, né? A respeito de, sobre, né? 물어봤어요. Perguntou, tá? Então, perguntou sobre a própria prova. Perguntou sobre a prova dele, né? A prova dele, né? A gente fala dessa forma, né? Então, ele perguntou sobre a prova dele. Esse dele, né? A gente está se referindo novamente, né? Está remetendo a quem a gente já citou algum momento. Então, o aluno, né? O estudante, perguntou sobre a prova dele, né? Então, 자기의 시험에 대해 물어봤어요, tá? E agora vamos falar de 자신. 자신 também é o próprio, tá? Próprio. Dá para usar, eu vou colocar nessa página aqui, colocar só os usos que dá para usar igualzinho o 자기. Dá para usar também, tá? Só que tem outros usos diferentes. Então vamos lá. Com a segunda e terceira pessoa. O senhorzinho cuida das crianças como se fossem seus próprios filhos, né? Seus próprios filhos, né? Seu próprio filho. Então, o filho dele mesmo, tá? Então, 아저씨는, o 아저씨, 아이를, as crianças, né? O 아이를 자신의 아들, né? Próprios filhos, né? 자신의 아들처럼, ou seja, assim como, né? 돌봐줘요, né? Ele dá cuidado, ele cuida, né? Ele, como fala? Olha por, né? Porque tem esse pá de olhar mesmo, né? Então, ele cuida quando toma conta, né? Fica de olho. Tipo isso. Olhar por alguém, né? Esse sentido, mas tá? Então, cuidar com cuidado. Então, 아저씨는 아이를 돌봐줘요. Seria essa ideia, né? Ele cuida das crianças. Mas como? 어떻게? 자신의 아들처럼, né? Como se fossem os próprios filhos, né? Próprios do 아저씨, tá? E não das crianças. Faz sentido ali, né? Ok? Aqui poderia falar também com 자기, sem problema algum, né? 아저씨는 아이를 자기의 아들처럼 돌봐줘요, tá? Funciona igual. O 자신 é só um pouco mais bonito, mais rebuscadinho. Mas é igual. Nesses casos, é igual. E quando que vai ser um pouquinho diferente, tá?
tá? Vocês vão ver que não é tão difícil. Sobrou um por si próprio. Então, si próprio, si mesmo, tá? Por si mesmo, por si próprio. Então, é um pouquinho diferente, tá? E dá para usar com a primeira pessoa. Posso falar de mim mesma. Então, por exemplo, eu mesma preparei a comida, tá? Eu mesma, por mim mesma, por si só. Por meus próprios méritos. Sei lá. Nossa, preparei a comida, né? Então, eu mesma. Como é que vai ficar? 저 자신. Eu mesma, tá? Aí, nesse caso, a gente não consegue usar o 저 자기. Porque o 자기 é como se eu estivesse referindo a algo que é meu, tá? Que nem quando a gente falou a prova dele, a própria prova. Nesse caso, eu tô falando que eu mesma, esse mesmo, ele meio que é quem faz a ação, tá? Eu mesma. Eu mesma, né? Eu mesma, por mim mesma, também, né? 요리를 만들었어요. Eu fiz, tá? Então, nesse caso, pode entender como um si próprio, si mesmo, ou por si próprio, tá? Por conta própria, né? 저 자신, tá? E, nesse caso, a gente não coloca a partícula 는. Por exemplo, 저는 자신. Nesse caso, não faz muito sentido, tá? Nos outros, sim. Aqui, ó. 아저씨는 자신의 아들, né? Ou 자기의 아들. Então, quanto ao tiozinho, como se fossem os próprios filhos, aí sim, né? A gente coloca o 는, né? Então a gente tá falando dele. Aqui, eu tô falando assim, eu mesma, o mesma já faz parte como se fosse do 는. 저 자신은, né? Poderia colocar também. 요리를 만들었어요. Eu mesma, eu mesma preparei a comida, tá? Ele mesmo disse. Não fui eu que falei. Ele mesmo que falou. Então, ele por si próprio, tá? Essa ideia de... Ele mesmo que falou. Foi lá e falou. Não tô espalhando nada. Coisas assim. Ele mesmo disse. 그 자신이 말했어요. 그 자신. Então, é ele, né? Um modo de falar. Ele. 그 자신, né? Eu poderia falar o nome da pessoa, né? O fulano 자신, né? Fulano 자신, parece o nome dele. Sei lá, 민수 자신이 말했어. Ele que falou, foi o próprio Minsu mesmo que falou. O próprio Minsu, né? Ele por conta própria. Ele por boa vontade dele mesmo. Tá? Então, 그 자신이 말했어요. Tá? Ou posso falar, eu mesmo falei por boa vontade, né? Por si mesmo, né? 나 자신이 말했어요. Tá? E ame o próximo como a ti mesmo. Olha só que bonita. Essa frase é muito bonita, né? Então, ame as outras pessoas, né? Os outros, como se fosse você mesmo. Tá? Então, novamente, eu mesma. 너의 이웃을 너 자신, né? Então, 너의 이웃 seria o seu vizinho, tá? Literalmente, o seu vizinho. 너의 seria ni, o seu, né? Aí, 이웃 é vizinho, tá? Então, vizinho. 술, né? 이웃. 너 자신, você mesmo, 너 자신, tá? 과 같이, igual a você mesmo, tá? 과 같이, com semelhança, com parecidez, algo assim. 사랑해라, 사랑하세요, né? Ame quem? O 이웃, né? O vizinho, né? O seu próximo, né? 너의 이웃을 너 자신, você mesmo. 과 같이, 너 자신과 같이, como se fosse você mesmo. 사랑해라. 사랑해라 é um jeito de falar ame, tá? Você tá fazendo uma ordem bem direta, mas às vezes pode soar também só de uma forma neutra, sabe? Tipo, é o que tem na Bíblia, né? Eu acho que é da Bíblia. E aparece dessa forma, tá? Porque também na Bíblia é tipo Deus, né? Jesus falando para os seus discípulos. Então ele está meio que mandando, né? Depois, acredite em si mesmo. Ou ame a si mesmo, né? Temos até a capinha do CD do BTS no Love Yourself. Yourself, né? Você mesmo, a si mesmo. Si mesmo, né? Então como é que eu vou falar isso? Ame-se. Ame a si mesmo. 너 자신. Ok, a gente acabou de ver. 너 자신을
믿으라, né? Acredite em si mesmo, né? Ou 사랑해라, né? Esse ra, novamente, né? Ame, né? Acredite, faça. Então, 믿으라, 사랑해라, tá? E eu fiquei brava comigo mesma. Fiquei brava comigo mesma, olha só. Então, a gente está se referindo a si mesmo, a eu, 3 vezes aqui, ó. Eu, comigo e mesma. No coreano também, a gente pode colocar. 나는, não pode evitar esse. 나는 나 자신에게, né? Para, aqui no coreano a regência é para. 나 자신에게, para mim mesma, eu mesma, 화났어. Fiquei dessa forma, né? Me veio a raiva em cima de mim mesma. Essa é a ideia, tá? Então, eu fiquei brava comigo mesmo. É isso, tá? Fiquei meio que, né? Pé da vida comigo mesmo. E o aluno fala consigo mesmo. Consigo mesmo. Existe a palavra 혼잣말. 혼잣말, que é falar sozinho mesmo. Literalmente é falar sozinho. 혼잣말하다. Mas, posso falar assim, ele tá falando consigo mesmo, né? Literalmente. Então, 학생은 자기 자신. Como assim? Pois é. 자기 자신, a gente pode falar assim. O aluno está falando consigo próprio. Consigo mesmo, né? 자기 자신. Até daria para falar assim. 학생은 자기에게 말해요. Mas fica mais... Nesse caso, o 자기 자신 dá mais a ideia de que, assim, o meu foco é a própria pessoa, tá? Esse 자신, é o 자신, si próprio, tá? Então, 학생은 자기 자신, consigo mesmo, porque ele é tanto o agente que está fazendo a ação de falar, quanto que está recebendo. Por isso que a gente coloca assim, né? 학생은 자기 자신에게 말해요. Né? Ele fala consigo mesmo, para sigo mesmo, tá? Esse again também é para, tá? Ok? E aí tem outras formas, tem esses aqui, 혼자, 직접, 스스로 ou 자체, tá? Mas essas formas eu não vou explicar, né, especificamente sobre eles, mas em alguns momentos a gente pode usar essas palavras também para falar de próprio ou mesmo, né? Então, eu por conta própria, eu posso falar 나 혼자 만들었어요, eu fiz sozinha, né? Sozinha dá para falar também. 직접, né, é diretamente, seria em pessoa, diretamente, em pessoa, né, quando você está presente ali. Tipo, veja você mesmo, com seus próprios olhos, né? 직접 보세요, né? Veja você mesmo, tá? Nesse sentido. 스스로 também é um por conta própria, funciona também igual o 자신. E esse 자체 é um pouco mais abstrato, né? A ideia em si, por si, tá? A ideia em si, ela mesma, tá? Aí seria esse 자체. Tá bom? Essas seriam as bilhões de palavras reflexivas do coreano. Bom, é isto. Espero que não tenha ficado muito complicado, mas o principal é usar o 자기, né? E o 자신, né? Então, ele mesmo, ou como próprio alguma coisa, tá? É isto. 감사합니다. A gente se vê então na próxima aula. 안녕히 계세요.